Você já pensou em montar uma carteira de fundos imobiliários tão forte para que você nunca mais precise vender? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 fundos imobiliários que, apesar de não ser tão conhecidos, são excelentes fundos imobiliários para ter pro resto da vida na sua carteira. Será que você tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira de investimento? Ou será que você está deixando de aproveitar grandes oportunidades de fundos imobiliários agora em 2025? Então fique comigo aqui até o final que eu vou fazer uma análise completa desses 4 fundos imobiliários e explicar por que eles podem ser os pilares da sua independência financeira. Aproveito para pedir para você curtir aqui esse vídeo, seguir a página para eu trazer mais informações de investimento aqui no canal. E o primeiro da lista que eu trago aqui nesse vídeo é o KNCS11. O KNCS11 é um fundo imobiliário da Kinea Securities. Ele possui atualmente um pouco mais de 202 milhões de cotas na nossa bolsa brasileira e divididas em um pouco mais de 200 mil cotistas. Interessante desse fundo imobiliário que ele é de base 10, a sua cota hoje está custando R$ 8,68. Nos últimos 12 meses, olha só que interessante o seu dividend yield ali de 12,33%, o seu PVP atualmente está em 1. Algumas semanas atrás esteve até abaixo, 0,98, 0,99. Ele tem uma liquidez diária aqui bem interessante, ó, de 4,63 milhões. Uma liquidez de um pouco mais de 1 milhão, entre 1 milhão e 2 milhões, já é um fundo imobiliário de excelente liquidez diária. E esse aqui está bem acima. E nos últimos 12 meses ele está com uma variação positiva de 6,63%. Apesar de que nos últimos 2 anos, principalmente no ano passado, os fundos imobiliários vêm sofrendo bastante ali na sua cotação. Se a gente pegar aqui a cotação desse fundo imobiliário, a gente vê praticamente só crescimento desde 2020, que a cota era 5,63 e agora ela foi subindo aqui consideravelmente nos últimos 5 anos. Teve uma queda aqui em 2024, novamente por conta de uma grave ali crise e também do aumento da taxa Selic dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários sofreram bastante no ano passado, deve sofrer ainda bastante esse ano porque a taxa Selic continua bem alta, mas mesmo assim o fundo imobiliário vem resistindo devido à consistência da administração desse fundo imobiliário e também do retorno do dividend yield que está bem alto aqui. Se a gente pegar o histórico aqui, do último ano foi de 12,33, mas se a gente pegar a média dos últimos 5 anos, a média desse fundo imobiliário está em 14,11%, o que é uma taxa bem alta para o padrão e a média de fundos imobiliários. E olha só que interessante para a gente olhar o histórico dos últimos 5 anos desse fundo imobiliário. O PVP em 2020 o pessoal estava pagando um pouquinho acima do valor patrimonial, em 1,01. Em 2021, investidores estavam pagando até 1,11 por cota desse fundo imobiliário. Em 2022 ficou próximo de 1. Em 2023 ficou em exatamente 1. No ano passado, por mais aí dos fundos imobiliários terem sofrido bastante, esse fundo imobiliário estava sendo negociado na Bolsa de Valores com PVP acima de 1 e atualmente aí nesse ano, no início desse ano de 2025, esse fundo imobiliário está custando exatamente o valor da sua cota. O dividend yield pago aqui nos últimos 5 anos sempre foi bem atrativo. Em 2020 chegou a pagar quase 19%, em 2021 quase 16%, em 2022 chegou a pagar quase 20% de dividend yield e agora em 2025 está pagando 12,41. Pelo fato de ser um fundo imobiliário de papel, a gente não sofre aqui com inadimplência e também não sofre com vacância, e o patrimônio também cresceu exponencialmente junto com esse fundo imobiliário que em 2020 era só de 259 milhões e agora em 2025 já está em 1,76 bi. Esse fundo imobiliário ele está aqui investindo praticamente quase tudo em CRIs, ou seja, em dívidas imobiliárias, que faz parte de 94% da carteira. Ele não tem nada de outros fundos imobiliários. Tem alguns títulos públicos aqui, que é somente 5%, e aqui no gráfico diz que não tem nenhum caixa, mas é possível que tenha. A gente pode olhar lá no relatório desse fundo imobiliário que deve ter com maior detalhes se ele tem algum caixa para fazer algum investimento e pegar alguma oportunidade ao longo do ano. E esse é o KNSC11, um fundo imobiliário de papel bem consistente
e nem tanto assim conhecido na bolsa de valores para você avaliar se faz sentido manter na sua carteira. Bora para o segundo fundo imobiliário desse vídeo. E o segundo da nossa lista é o fundo imobiliário HGRU11. E tá aqui o HGRU11, ele é um fundo imobiliário misto do segmento híbrido, ou seja, é um fundo imobiliário de tijolo e também um fundo imobiliário de papel ao mesmo tempo. A gente já vai ver ali embaixo na sequência quais são os imóveis que esse fundo imobiliário tem na carteira. A sua cotação hoje ele está em R$ 123,49. Tem um dividend yield aqui de 9,64%, ele está descontado aqui, está com PVP abaixo de 1, tem uma liquidez diária aqui bem interessante também, são 4.250.000 negociados na nossa bolsa de valores desse fundo imobiliário e está com uma variação positiva nos últimos 12 meses em 2%. E nos últimos 5 anos a gente observa aqui um crescimento bem expressivo da sua cota. Lá em 2020 estavam pagando R$ 72,00 por cota e agora em 2025 o valor da cota está aqui na faixa dos 123%. Então, além do dividend yield, tem uma valorização aqui bem expressiva da cota desse fundo imobiliário. Hoje temos um pouco mais de 200 mil cotistas investidos nesse fundo imobiliário e tem um pouco mais de 23 milhões de cotas disponíveis na nossa bolsa de valores. Aqui está a média de dividendo nos últimos 12 meses, um dividend yield pago de 9,64%. E nos últimos 5 anos, a média aqui está em 10,21%, o que é um dividend yield bem expressivo para um fundo imobiliário de tijolo. E aqui está a distribuição dos estados onde esse fundo imobiliário tem investimento de tijolo. Tem uma certa concentração em São Paulo, que é natural, a grande maioria dos fundos imobiliários de tijolo tem uma concentração em São Paulo por conta do tamanho aí do estado, mas também tem uma parte bem expressiva no Paraná e também em Minas Gerais e alguns outros espalhados ao longo do país. E aqui está alguns imóveis desse fundo imobiliário. Temos o Sans Club lá no Paraná, tem também aqui a Estácio na Bahia, mais Sans Club também em São Paulo, Pernambucanas lá no estado do Paraná, tem um Atacadão São Carlos também em São Paulo, também temos mais aqui algumas pernambucanas. Então são imóveis alugados aí para grandes empresas que são bem consistentes no mercado de varejo principalmente. E olha só o histórico desse fundo imobiliário, que interessante, sendo ele um fundo imobiliário de tijolo. Lá em 2019, vou pegar aqui dos últimos 5 anos, a partir de 2020, os nossos investidores da Bolsa de Valores estavam pagando quase 1,10 pelo valor patrimonial, ou seja, estava pagando mais caro pelo valor patrimonial desse fundo imobiliário. O valor da cota estava em R$ 118,00. O dividend yield pago estava praticamente o mesmo, estava até um pouco abaixo do que está sendo disponibilizado nesse ano de 2025. E olha só que interessante, é um fundo imobiliário que não tem inadimplência e vacância durante todos os últimos 5 anos. Um fundo imobiliário de tijolo bem consistente. É bem difícil achar um fundo imobiliário de tijolo que não tenha inadimplência e vacância, e esse fundo imobiliário consegue proporcionar isso para gente. Em 2020, esse fundo imobiliário tinha um patrimônio de 2,18 bi e agora em 2025 está com um patrimônio de 2,31 bi. Ele tem um histórico aqui nos últimos 5 anos de estar sempre acima do seu valor patrimonial na Bolsa de Valores, e no ano passado e agora esse ano de 2025 ele vem se mantendo bem descontado aqui. No ano passado chegou a 0,94 e agora ele está em 0,95, uma excelente oportunidade para entrar nesse fundo imobiliário nesse momento, devido à sua importância e os seus números bem posicionados na Bolsa de Valores. E aqui nesse site mostra com mais detalhes a divisão dos investimentos desse fundo imobiliário. Ele tem aqui quase 75% investido aqui em tijolo, ou seja, em imóvel. Tem um pouco mais aqui de 16% em outros fundos imobiliários. Tem aqui 3% em CRIs e também tem mais aqui 4% em outros tipos de investimentos imobiliários. Esse foi o HGRU11, um excelente fundo imobiliário híbrido, principalmente de tijolo, para você avaliar se faz sentido colocar ele ou manter na sua carteira de investimento. E o terceiro da nossa lista é o fundo imobiliário BTLG11. O BTLG11 é um fundo imobiliário do banco BTG Pactual. É um fundo imobiliário de logística, ou seja, investe principalmente em galpões logísticos. Hoje o valor da sua cota está em R$ 100,53. O dividend yield do último ano foi de 9,32.
É também um fundo imobiliário que está descontado, está abaixo de 1, PVP 0,97, liquidez diária, olha só que interessante aqui, quase 7 milhões de BTLG11 negociadas na Bolsa de Valores diariamente, e a variação da cota nos últimos 12 meses, olha só que expressivo aqui, 9,70, apesar de todo o sofrimento que os fundos imobiliários vêm passando aí ao longo de 2 anos. E isso se reflete aqui nesse gráfico da cotação desse fundo imobiliário, que lá em 2020 estava custando R$60, e olha só como ele foi crescendo ao longo dos últimos 5 anos e agora chegou na marca dos R$100 por cada cota. Histórico de dividend yield desse fundo imobiliário, que é o que nos interessa aqui principalmente, nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, teve aqui o valor de 9,32% e a média dos últimos 5 anos está em quase 10% de retorno para a gente desse fundo imobiliário. Olha só, pagando constantemente aqui, e o valor médio pago ultimamente está sendo de 78, tem mês aqui pagando 87 centavos, aqui teve alguma questão particular aqui, que esse fundo imobiliário pagou um pouco mais, mas olha só a consistência dos últimos 5 anos aí, pagando em média 74, 76 e agora chegando a 78 centavos por cada cota. Will, onde estão esses galpões logísticos desse fundo imobiliário? Eu mostro para você agora, tem uma concentração aqui bem expressiva no estado de São Paulo, são 21 galpões logísticos em São Paulo, tem um no Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas, Ceará e também um em Santa Catarina. Então a gente observa que tem uma concentração aqui no estado de São Paulo, mas também natural pelo fato de ser o hub aí, né, de exportação para os demais estados do nosso país. Bora então conferir o histórico dos últimos 5 anos desse fundo imobiliário. Olha só que interessante, lá em 2020 os investidores estavam pagando R$1,10 por cada cota, ou seja, mais caro do que o valor patrimonial. O valor da cota estava custando R$101, dividend yield de 9,20%, não tinha zero de vacância e também inadimplência, e o patrimônio aqui estava em um pouco mais de 1 bilhão. E ao longo do ano a gente vê que esse fundo imobiliário sempre esteve com a cota acima do seu valor patrimonial, exceto em 2024 e agora em 2025, que está abaixo do valor patrimonial. E ao longo desse período, esse fundo imobiliário foi crescendo de forma bem expressiva, passando de um pouco mais de 1 bilhão em 2020 para agora chegando à marca de 4,5 bi. E segue aqui com zero inadimplência agora em 2025 e somente com 3% de vacância, ou seja, algum galpão logístico e outro que ele está temporariamente vazio, disponível para alguma empresa alugar esse galpão logístico, mas é um valor bem baixo pela quantidade diversificada de galpões que esse fundo imobiliário possui atualmente. Esse foi o BTLG11, um fundo imobiliário de logística. Avalie se faz sentido ter na sua carteira de investimento um fundo imobiliário tão consistente como esse. O quarto e último fundo imobiliário dessa lista é o HGBS11. O HGBS11 é um fundo imobiliário de tijolo, só que dessa vez é um fundo imobiliário de shopping. E tá aqui as informações básicas, sua cotação está em R$ 197,32, dividend yield dos últimos 12 meses de 9,96, olha só o PVP que interessante, 0,92, ou seja, bem abaixo do valor patrimonial. A liquidez diária está em um pouco mais de 2 milhões, sendo negociada diretamente aí com valor bem expressivo na Bolsa de Valores, e a variação da sua cota está no negativo em quase 2%. Mas se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, lá em 2020 o valor da cota estava em R$ 144 e agora a sua cota está em R$ 197. Então tem uma valorização a médio prazo aqui da cotação desse fundo imobiliário. E o dividend yield aqui, que é o que nos interessa, no último ano foi pago quase 10% e a média dos últimos 5 anos está em 8,62%. E onde que estão distribuídos todos esses shoppings desse fundo imobiliário? Temos aqui novamente uma concentração em São Paulo, são 14 shoppings em São Paulo, tem um em Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e também em Santa Catarina. Estão aqui todos os shoppings distribuídos desse fundo imobiliário, total aqui de 19 shoppings espalhados por todo o Brasil. Bora conferir aqui então se o histórico desse fundo imobiliário é tão consistente para a gente comprar e jamais vender. Lá em 2020 o seu PVP médio foi de 0,98, ou seja,
abaixo de 1, tem uma inadimplência, uma vacância de 7%, o que é um valor aceitável aí para um fundo imobiliário de shopping, está até um pouco abaixo aí da média. E ao longo dos anos a gente vê que foi oscilando entre 0,90, 0,86. Em 2023 estava pagando exatamente o valor patrimonial. Em 2024 estava bem baixo, 0,82 o valor patrimonial sendo negociado lá na Bolsa de Valores, e agora está em 0,86. E apesar de estar sendo bem descontado esse fundo imobiliário atualmente, ele vem aumentando gradativamente ao longo dos últimos 3 anos o dividend yield pago aos acionistas. Um fundo imobiliário de shopping, a gente está sempre atento aqui na inadimplência e na vacância, e por mais que nos anos anteriores aqui esse fundo imobiliário teve um pouco de vacância e inadimplência, agora em 2025, na verdade desde 2023, não teve nada de inadimplência, zero inadimplência aqui nos últimos 2 anos, 3 anos, e a vacância está bem baixa aqui com apenas 5%. O patrimônio desse fundo imobiliário também foi crescendo ao longo dos anos. Lá em 2020 tinha um patrimônio de um pouco mais de 2,21 bi e agora está com quase 3 bi de patrimônio distribuídos aí em shoppings. Apesar de boa parte da sua carteira estar em shoppings aqui, que corresponde a 73%, ele também tem aqui investimento em 17% em outros fundos imobiliários, tem uma pequena porcentagem aqui em CRIs e também ele tem aqui quase 5% em outros tipos de investimentos imobiliários. 4 excelentes fundos imobiliários para você avaliar se faz sentido ter na sua carteira. São 4 fundos imobiliários bem consistentes, como você pode ver aqui na análise feita nesse vídeo. São fundos imobiliários para você comprar e jamais precisar vendê-los. Se você quer aprender mais como investir em fundos imobiliários, ações, renda fixa, tenho aqui o Guia do Investidor, que vai te ensinar de forma simples, prática, objetiva de ter os melhores resultados nos investimentos em todos os segmentos, seja em renda fixa ou renda variável. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, siga o canal para eu trazer mais informações de investimento aqui para você.